promessa, vou cumprir aquilo que prometi, né? Porque aqui nós temos palavra, até porque muita gente ficou curiosa. Eu deixei um dia de espera, de expectativa, para que despertasse a curiosidade. E, para variar, como sempre acontece, alguns não gostaram. Quando a gente faz alguma coisa que ninguém diz nada, não há reação, sinal de que aquilo que você fez não surtiu efeito. Quando tem reação é que eu gosto. Ficam bravos, ficam possessos. Como eu falei numa chamada que fiz no meu Instagram, isso aqui é uma carta que recebi de São Bento do Sul, tá? E diz o seguinte: carta ao juiz e aos órgãos competentes de São Bento do Sul. Deixa eu encostar mais um pouquinho aqui assim, fica bom. Aos excelentíssimos juízes, magistrados e órgãos competentes desta vara da comarca do estado de Santa Catarina, venho por meio desta carta relatar as condições às quais estamos vivendo. Estamos passando por várias dificuldades. Falta de itens de higiene, falta de respeito por parte de alguns agentes. Esta carta veio da unidade prisional de São Bento do Sul, penitenciária industrial de São Bento do Sul. O presídio foi inaugurado há poucos dias, porém esta comarca não está estruturada, faltando efetivo e setores que atendam às necessidades dos detentos. Mesmo assim, continuam alocando presos em condições desumanas e sem dignidade. Reconhecemos que estamos perante a sociedade e que cometemos infrações. Já condenados, estamos cumprindo a pena imposta. Hoje somos reeducandos, buscando a ressocialização e regeneração para retornar ao convívio social. Somos seres humanos sujeitos a erros e acertos, porém com direitos reservados e garantidos na legislação, como a Lei de Execução Penal, na cartilha de direitos e deveres e nos benefícios previstos aos detentos em território nacional. Entretanto, nesta comarca, tais direitos não estão sendo cumpridos. Não há motivos plausíveis, já que os detentos vêm respeitando a disciplina da unidade, os servidores públicos e seus procedimentos. Ressaltamos que os internos mantêm bom comportamento e na unidade em que estávamos antes da transferência, muitos trabalhavam, estudavam e cursavam atividades para remir suas penas. Porém, aqui esses direitos foram retirados, assim como os sonhos e expectativa de alcançar a liberdade e retornar às suas famílias o mais breve possível. Isso aqui é bom que as pessoas saibam, para ter ciência de que aqui fora, apesar de todas as coisas ruins que acontecem, é melhor do que lá dentro, viu? E lembrando que prisão não é colônia de férias. Continuemos. Nessa comarca não há nenhuma forma de remissão dos dias nem de ressocialização. Vivemos opressões, não gosto dessa palavra. Opressão, não gosto. E torturas psicológicas por conta de procedimentos abusivos, desnecessários e pelo desrespeito de alguns agentes do DEAP, que entram nas celas com armas letais e excesso de gás de pimenta. Vou explicar aqui porque eu não gosto da palavra opressão. Porque geralmente ela vem de quem não quer cumprir regras. Todo presídio, toda unidade prisional precisa ter regras e precisa de rigidez, porque senão vira uma baderna, perdem o controle. Mas a palavra opressão não me cai bem. Continuemos. Os detentos não têm banho quente, apenas água fria. Como é sabido, a região é bastante fria, chegando a temperaturas próximas de 0 grau. Esses tratamentos não contribuem em nada para a ressocialização. Nas celas não há varais nem ventiladores e os agentes não permitem improvisar, o que impossibilita a secagem de roupas, lençóis e cobertas. Não há lavanderia. Muitos detentos são obrigados a permanecer semanas com a mesma roupa, já que não possuem mudas suficientes. Assim, são obrigados a ir às visitas com roupas sujas e molhadas, situação desumana. Estamos vivendo um regime semelhante a uma ditadura.
sem TV, rádio ou ventiladores nas celas. Eu tenho minhas restrições com TVs e rádios. Eu já disse anteriormente, não é colônia de férias. Pensasse antes de fazer. Aqui fora, apesar de todas as coisas ruins, ainda melhor. Aqui tem TV, rádio e tal. Sou contra, tá? Mas enfim. Sendo que em outras cadeias do Estado esses itens são permitidos. Não existe médico na penitenciária e os tratamentos dos agentes são negligentes. Além disso, é proibida a entrada de remédios levados pela família, contrariando as portarias. Apesar de existir scanner, as visitas ainda são submetidas a toques desnecessários, dificultando a entrada dos familiares. A direção e os agentes não mantêm diálogo saudável com os detentos, não dão oportunidade de expor necessidades e nem de garantir direitos. Pelo contrário, nos oprimem e ameaçam. Temos direitos garantidos na Lei de Execuções Penais e pelos direitos humanos, mas nessa penitenciária eles não são respeitados. Não há nenhum tipo de entretenimento, como livros, esportes ou jogos, sem querer, nem sequer a comunicação por cartas com a família. Livros, vá lá. Esportes ou jogos não é colônia de férias, eu já disse isso. Sigamos aqui, tem mais um trecho aqui na carta, é comprido o negócio. Não pedimos luxo, apenas dignidade, direitos, benefícios e respeito. Exigimos educação e postura profissional dos agentes. Exigir é uma palavrinha forte, né? Ninguém pensou nisso aqui fora, né? Muito bem. Muitos recém-formados nos humilham, ofendem e demonstram despreparo. Buscamos diálogo, mas encontramos mentiras e promessas não cumpridas. Estamos sendo tratados como animais. O papel de uma penitenciária é ressocializar. Antes de ressocializar, você tem que lembrar que você está aí por um crime cometido. Depois pensa em ressocializar, tá? Para ilustrar, cito uma analogia. Um gato, por mais manso que seja, se for colocado em uma caixa e constantemente maltratado, quando a caixa for aberta, deixará de ser um manso. Tudo tem limites. Eu não sou favorável a maus tratos, né? Destratos. Eu disse já que o sistema penitenciário de Santa Catarina é um barril de pólvora, mas as pessoas não acreditam. Aqui não há interesse em ressocialização, mas sim em marginalizar. Ainda assim, mantemos fé em Deus e foco em mudar de vida, retornando ao convívio social e familiar. Este relato pode refletir de forma positiva e gerar mudanças, mas também pode resultar em represálias, pois é assim que agem quando reivindicamos nossos direitos. Somos ameaçados constantemente. Manipulações e castigos coletivos são impostos aumentando penas de forma fraudulenta. Além disso, estão misturando detentos de convívio comum com os de seguro, colocando em risco a integridade e a vida de todos. Há desigualdade na distribuição de trabalho e regalias, que são concedidos apenas a determinados perfis de presos, enquanto os demais permanecem sem oportunidade de ressocialização. Eu acho que a concessão de regalia e trabalho passa mesmo por análise de perfil, né? Se o cara não se enquadra, né? Em frente. Pedimos atenção e, se possível, intervenção dos órgãos competentes, direitos humanos e lei de execuções penais nesta penitenciária de São Bento do Sul, Santa Catarina, para que as necessidades dos detentos sejam ouvidas. É necessário visitar todas as comarcas do Planalto Norte, onde também existem muitas irregularidades que não chegam ao conhecimento das autoridades. Estamos tendo a chance de relatar ao mundo todo o que vivemos através deste meio de comunicação. Muitos acreditam nas versões mostradas pela televisão, mas hoje trazemos a verdade. Esperamos que todos reflitam, coloquem a mão na consciência e lutem conosco para mudar essa triste realidade. Amanhã pertence apenas a Deus, mas hoje contamos com a ajuda dos órgãos competentes. Sem mais delongas, pedimos uma posição e ajuda urgente. Carta dos detentos da Penitenciária Industrial de São Bento do Sul. Quero dizer às pessoas o seguinte, já falei isso no vídeo anterior. Penso que o preso deve trabalhar para prover o próprio sustento. Opinião minha, pessoal. Ninguém tem que concordar comigo. Prisão não é colônia de férias. Deveria ter pensado antes de cometer o crime.
Porém, tem porém, ninguém é obrigado a ser submetido ou a submeter a tratamento degradante. Eu conversava ontem com um policial penal de São Bento do Sul. Ele dizendo que as coisas estão melhorando, que terão psicólogos, médicos, enfermeiro e etc e tal. E eu perguntei para ele assim, escute, mas tratamento degradante não acontece? Não, não tem. Ele me disse, peraí, tomar banho gelado não é tratamento degradante? Roupas molhadas não é tratamento degradante? E ele me disse assim que há um erro na concepção da penitenciária industrial de São Bento do Sul, que a unidade foi concebida para estar numa região quente. E São Bento do Sul, para quem não sabe, fica no alto da serra, é um lugar frio. Segundo este policial, as coisas vão melhorar, não sei quando. Ele disse, até debochei, peguei no pé, ele disse assim, não, a cadeia aqui, a penitenciária vai ser muito boa. Eu falei, peraí, desde quando penitenciária é um lugar bom, rapaz? Desde quando? Porém, eu disse, pode melhorar com um tratamento mais humanizado. E essa que já falei várias vezes, vou repetir, essa questão de ressocialização com esse tipo de tratamento relatado aqui não acontece. É balela, conversa mole para boi dormir. Mas, repetindo, prisão não é colônia de férias. Tá? Cometeu o crime, tem que cumprir a pena e eu sou um defensor de trabalho para sustentar. Prover o sustento. O preso quer isso, ele trabalhou, ele produziu, ganhou dinheiro e vai ter. Caso contrário, se submete àquilo que o Estado faz e faz mal, né? Bem mal, por sinal. Então, está feito o registro, lida a carta, e quem quiser espernear, pode espernear à vontade. Não sei, parece-me que essa carta não chegou ainda ao juízo de São Bento do Sul, porque a magistrada estaria de férias, ou a promotora de justiça estaria de férias, e eu sei que a promotora de São Bento do Sul é ponta firme. Existem autoridades em período de férias, né? Em São Bento do Sul talvez não tenha chegado isso ainda, mas certamente chegando tomarão as providências. E dizer para os envolvidos que melhorem. Como diz o ditado, o mundo dá voltas, né? O mundo capota, né? E sabe como é que é. Então, só reforçando aqui, crime, pena. Errou, pague, mas não é preciso ser degradante. Existe a intenção de melhorar? Existe, mas desse jeito vocês vão melhorar quando? E aos que não gostam, por favor, continue não gostando e comentando, achando ruim, esperneando, porque é isso que eu quero, tá? Quando, como eu falei bem no início, você fala alguma coisa que não surte efeito, água com açúcar, ninguém liga, não é este o objetivo deste espaço aqui, tá? Ouvimos todos, e obviamente que aqueles que nunca se manifestaram, como já falei, a vontade de falar aqui também não tem vez. Quem quiser pode chegar. Eu sou uma pessoa acessível, educada, na medida que são educados comigo. Tá certo? Até o próximo vídeo.